A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, boa tarde, caros amigos e ouvintes, bem-vindos à Vida Continua. Hoje vamos falar sobre o luto. Vamos tentar perceber que fase é esta e porque é que ela também é necessária. Porque é necessário fazermos luto. É necessário enfrentá-lo. Francisco Canto Xavier disse que ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda a parte. A vida renova e eleva os quadros múltiplos dos seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. O luto é a fase que nos faz sentir profundamente o sentimento de tristeza após a perda de um ente querido. E através desse sentimento faz gerar outros, como a amargura e desgosto, por exemplo. Sabemos que não é fácil lidar, entretanto, o luto é necessário. E cabe a nós que seja uma etapa ou dolorosa ou passageira. Cabe a nós. O luto será sempre doloroso, principalmente quando se trate de algum familiar ou ente querido muito próximo. Nós sabemos que a vida continua e que o que morre é apenas o corpo físico. O espírito jamais é imortal. O estudo constante, a preparação, a consciência nos ajudam para esses momentos deprimidos e delicados, no qual temos a opção de atravessar de uma forma menos turbulenta. Na doutrina espírita, contamos com muitas obras que nos explicam o que acontece após a morte. E os exemplos de histórias são diversos, assim como a doutrina, obras que nos ensinam cada detalhe, mas a pergunta é, como lidar então com o luto? Temos aqui um exemplo. Numa família, pai, mãe, 2 filhos, e no qual essa família vive em desarmonia, em conflitos constantes, onde existe falta de união, de fé, de princípios, de respeito. De forma inesperada, o filho mais novo morre, o que vai ocasionar uma desestruturação ainda mais profunda nessa família, que não possui instrução espiritual. Logo, no velório, a reação dos familiares que não aceitam essa morte já se torna um ato perturbador para aquele que partiu. Passado um tempo, a mãe, que chora constantemente, revolta-se contra Deus. E a família que vive culpando-se uns aos outros pelo fato ocorrido, vai gerar ainda mais desordem àquele que partiu. Pois este se irá sentir culpado, porque continua vivo no plano espiritual, se irá sentir culpado pelas dores dos familiares que ficaram no plano terrestre, atrasando desta forma mais o seu processo evolutivo. Agora, pensemos neste cenário, imagine esta família, independentemente da religião, se esta família possuísse a fé, a sabedoria, cresce em Deus, ou seja, no momento desta morte inesperada, em vez de se revoltarem, praticariam a oração, a prece, procurariam unir-se novamente, respeitar aquele que partiu, aprender com os erros. E assim, desta forma, o luto, com toda a certeza, seria menos doloroso para todos. Conseguem ver a diferença? O modo como reagimos à partida de alguém influencia muito no progresso, tanto dele quanto no nosso. A dor deve ser sentida, e isso ninguém nos tira. Mas a sabedoria deve ser aplicada, e isso teremos se estivermos em constante procura de Deus.
se amas verdadeiramente o ente que se foi, podes acalmar o teu coração e o dele. A turbulência da morte afeta, debilita fortemente. Por isso, sejamos cuidadosos. O que não falta são familiares que entram em depressão após o falecimento de alguém, porque não entendem e não procuram entender e, muitas vezes, além da depressão, começam a ingerir álcool, drogas e entregam-se a outros fins, a outros vícios. Tudo isto poderia ser evitado se soubéssemos o quão destruidor isto é para nós e para quem foi. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, que nesta terça-feira passada, dia 18 de abril, fez 166 anos após a sua publicação, que foi no mesmo mês, no mesmo dia, mas em 1857, neste livro dos Espíritos, na questão 934, questiona o seguinte: a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? E respondem os benfeitores espirituais: das penas e gozos terrestres, essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Na questão 936, como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem? E a resposta: o espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou, mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. O espírito, caros amigos, é sensível, mas ressalta-se que o luto é necessário, desde que não seja perturbador. Nós podemos chorar, recordar, emocionar-nos, sentir saudades, porque tudo isso é natural. Porque todos nós somos portadores de emoções e sentimentos. Passar por isso é necessário para que coloquemos em prática tudo aquilo que ao longo dos anos de estudos absorvemos. Num livro intitulado Violetas na Janela, tem como exemplo a história de Patrícia, que partiu jovem e pertencia a uma família espírita. Seu processo de desenlace do corpo físico foi totalmente equilibrado e sereno, pois ela, enquanto estava cá no corpo físico, preparou-se para isso através da doutrina que seguia, e os seus familiares, através da sabedoria, tinham esse conforto nos seus corações. Patrícia, desta forma, não sofreu turbulências, pois a família respeitou o processo de luto. Não há nada mais intenso do que perder um filho. Também perder uma mãe, um pai, os avós, enfim. Lidar com a ausência de alguém reflete a saudade, mas quando se torna extrema dor, retrata a culpa por algo que deixamos por vivenciar, porque não nos apeteceu na altura. E é preciso deixarmos as culpas de lado. É preciso deixarmos as culpas de lado. Não deixemos que a tristeza campeie no nosso coração. Não fujamos de encontro às drogas para tentar preencher um espaço que não vai ser preenchido desta forma. Nós, ao lermos o Evangelho segundo o Espiritismo,
podemos encontrar uma coletânea de preces que nos podem ajudar nas mais variadas situações. Não são fórmulas, não. São apenas orientações para quem tem dificuldade em orar. E podemos recorrer a isso. O luto, caros amigos, deve ser vivido e não alimentado ao longo do tempo. Porque sabemos que com o tempo a dor da separação, que é uma separação física, porque o amor não separa ninguém, essa dor vai diminuindo à medida que o tempo passa. Vamos, desta forma, tentar preencher o nosso coração com atividades edificantes, com leituras, com estudos, com boas práticas, com meditação. E veremos que, com o tempo, tudo isso será atenuado. Não podemos nos esquecer que a vida continua, que os nossos entes queridos continuam. Nós sabemos que, para a doutrina espírita, a morte não é o fim da vida. Porque o espírito retorna, sim, à sua pátria, que é o plano espiritual. Nós fazemos, sim, é uma passagem. Nada mais, é uma passagem. Agora, uma das maiores dúvidas que surgem é o que é que vem depois da morte? Quando existe a morte, este processo, o que é que acontece com o espírito? Ora bem, com a morte, o espírito apenas se desprende do corpo físico e retorna ao plano espiritual. E irá para junto das suas afeições. Da forma como pensar, da forma como o seu coração estiver preenchido, onde estiver o seu coração, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Por isso também devemos nos preparar e ter cuidado com aquilo com o qual nos sentimos atraídos. E podemos perguntar, então, porquê é que nós morremos? Porque a vida na Terra, e quem fala na Terra fala num outro mundo, é na verdade uma existência temporária, com um início, meio e fim, no qual o corpo é o veículo da nossa manifestação, aqui no plano denso. E o corpo constitui um instrumento precioso que nós precisamos de utilizar para progredirmos. Portanto, a morte é uma etapa dessa incrível experiência pela vida material. Agora também podemos questionar, quem morre consegue ver-nos? Isto depende de caso para caso. Após falecer, o espírito passa por um período de recuperação. Um período muitas vezes de abstração, de confusão, conforme for o seu estado evolutivo, conforme for o seu conhecimento das questões espirituais. Agora, depois de mais equilibrado no plano espiritual, ele pode receber uma autorização para visitar os seus entes queridos. E um dia falaremos mais aprofundadamente sobre esta questão. Entretanto, é importante saber que o espírito tem obrigações no plano espiritual e precisa seguir a sua vida do lado de lá. Mas para isso é preciso que os deixemos e não estejamos sempre a chamá-los com as nossas saudades muitas vezes doentias. Eles precisam continuar e não ficar aprisionados a nós, porque o amor não aprisiona, o amor liberta. A vida espiritual é uma ocupação contínua. No processo de luto, cada indivíduo reage de maneira singular à separação e à perda, como sabemos. Para alguns, talvez a maioria, este processo pode ser complexo de lidar. Porque muitos reprimem este processo, reprimem as suas emoções e não é aconselhável. É preciso abrir o nosso coração. Para uma doutora, Elizabeth Kübler-Ross, ela diz que o processo de luto é formado por 7 etapas.
e ela escreveu um livro que se intitula Sobre a Morte e o Morrer. Estas fases não seguem uma ordem cronológica e tampouco todas são compridas. Seja qual for o fluxo, o luto é um sentimento que precisa ser respeitado para que possa ser ele superado. Porque quando ele se estende por muito tempo, torna-se pernicioso para quem cá está, para quem já foi. Neste processo, a perturbação que segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? E a resposta dos benfeitores é a seguinte: depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que já se libertou da matéria durante a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Embora o termo perturbação soe como algo negativo, o estado é mais um momento de despertar do que uma situação de sofrimento. É muitas vezes quando nós temos um sono muito pesado e o despertador toca e ficamos ali alguns segundos a tentar perceber onde é que estamos. É uma perturbação. Após reconhecer o seu lugar, o espírito que retorna ao plano espiritual passa a viver na erraticidade, que é como nós dizemos, porque ainda está sujeito ao erro até se purificar. E vai para uma morada compatível ao seu estado de consciência. Não existem céus nem infernos, existem sim estados de almas. Ou seja, para cada caso é um caso. Cada caso é um caso. A cada um segundo as suas obras, já dizia Jesus. O que é que diz o Livro dos Espíritos sobre a morte? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec destina uma parte exclusiva para tratar sobre a vida e a morte. Duas das perguntas feitas aos espíritos ajudam a esclarecer o que acontece quando o corpo padece, quando o corpo falece. E a questão é: qual é a causa da morte dos seres orgânicos? Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Eles respondem: esgotamento dos órgãos. Sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. E na questão seguinte, que é a questão 70, que questiona: que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Eles respondem: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. O princípio vital, meus amigos, é o fluido que animaliza o corpo, ou seja, é o combustível da vida orgânica na Terra. Agora, se o espírito sobrevive à morte, isso quer dizer que a alma é imortal, correto? Deus, causa primária de todas as coisas, criou o universo com perfeição. Uma das suas criações somos nós, espíritos imortais, aos quais Ele deu a oportunidade da imortalidade. Isto, no entanto, não quer dizer que permaneçamos sempre no mesmo patamar evolutivo. Tudo é favorecido para que aconteça a nossa evolução espiritual. E o progresso sempre se cumprirá no íntimo de cada um de nós. E nós, num velório, após o velório, após o funeral, então que tenhamos essa consciência de que os nossos entes queridos continuam e precisam do nosso apoio e não do nosso desequilíbrio, porque isso só os vai afetar, só os vai prejudicar. Vamos tentar orar por eles. Vamos tentar, quando pensarmos neles, ou nele ou neles, enviar bons pensamentos. Pensar naquelas melhores recordações que passamos com eles. Naquilo que eles nos ensinaram. E não os chamar para nós, constantemente. Isso não é amar. Isso é egoísmo. É sentimento de posse. Eles precisam continuar. Mas o luto tem que ser feito. Choremos.
Vamos para um lugar sereno, para uma zona calma, para estarmos à vontade. Se quisermos nos fechar em casa, num quarto, gritar. Enfim, extravasar as nossas emoções. Mas que isto seja um processo que tenha um fim e que não se prolongue no tempo. O que se vai prolongar no tempo, que sejam as saudades saudáveis. É muito bom ter uma saudade, mas que esta seja saudável, sem prejudicar o próximo. Caros amigos e ouvintes, vamos vos deixar com uma pequena mensagem do livro Vida Feliz e que diz assim: não descarregues o teu azedume, conflitos e recalques nos servidores da tua casa, do teu trabalho, da tua esfera social. Eles já sofrem o suficiente, dispensando a carga de amargura e mal-estar que lhes destinas. Coloca-te no lugar deles e verás quanto gostarias de receber gentilezas, ter atenuadas as humilhações que passasses, as dores que carpisses. São teus irmãos carentes. Se te fazem grosserias e são rudes, educa-os com o silêncio e a bondade. Eles desconhecem as boas maneiras, necessitando do teu exemplo, do nosso exemplo, pois somos todos exemplo para alguém. Ficamos hoje por aqui, caros amigos e ouvintes. Vamos trabalhar os nossos lutos. Vamos ter mais fé em Deus, na imortalidade. E para aqueles que acham que tudo acaba no cemitério, aqui fica um conselho de amigo para todos vós. Não abandonem essa hipótese de uma forma definitiva. Deem a vós mesmos o benefício da dúvida. Porque um dia, quando o nosso coração parar de bater, quando deixarmos de respirar e despertarmos para uma outra realidade, não estamos loucos. É porque continuamos a viver noutro estado vibracional. Nessa altura que tínhamos capacidade de pedir ajuda, de orar aos nossos anjos da guarda, a Jesus, a Maria, que nos ampare, que nos ajude, pois a ajuda virá. Não tenham dúvidas, a ajuda virá. Mas deem a vós mesmos o benefício da dúvida. Não descartem definitivamente essa hipótese. Somos imortais. É uma realidade. Bom, fiquem com um grande abraço aqui do Pedro Silva e marcamos encontro para o próximo sábado, à mesma hora. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.